Eu não sei se vocês concordam comigo quanto a isso, mas em conformidade com aquilo que eu tenho falado nos últimos vídeos, eu considero a geração Boomer como os maiores fanfarrões da história. Porque se pensarmos bem, a revolução sexual foi feita por eles, não é mesmo? Então, de todo modo, eles viveram uma vida completamente gostosa, na sacanagem, e os relatos que eu escuto dos meus avós e tios-avós são simplesmente absurdos. Eles colocavam pontas em suas esposas, depois eram corneados, e arrumavam casos, amantes, enfim. E além de tudo isso, eles achavam essas coisas normais, coisa que os pais deles não viveram, por exemplo. Mas qual foi o resultado disso? Eles simplesmente destruíram as mentes dos próprios filhos, sucatearam a instituição do casamento e burocratizaram demais ela. E espalharam essa cultura da sacanagem que nós vimos atualmente. Provavelmente eu sou visto como um perdedor por eles, por justamente me recusar a me submeter a essa cultura. Hoje eu tenho 23 anos, eu namorei apenas uma vez na minha vida. Foi dos meus 17 aos 18 e depois disso eu meio que me aposentei. Porque eu não via sentido em ter relações com outras pessoas nesse modelo de relações que existe hoje em dia. Até hoje eles enchem meu saco, me acusam de muitas coisas, mas eu simplesmente não vejo sentido. E eu até seria, na minha opinião, um idiota, um imbecil, se eu fosse me relacionar com outra pessoa apenas por essa pressão social. E não porque eu teria algum sentimento ou algum interesse na pessoa de verdade. Não tem aquela sensação de que quando a sua vida tá boa demais, se você adicionar algo nela, você estraga. Pois bem, é isso que eu vivo hoje. E talvez, muito provavelmente, na verdade, seja isso que me impede de me abrir pra isso. Mas, voltando ao assunto. Não satisfeitos com isso, eles votaram pesadamente em políticos que são favoráveis ao crescimento da máquina pública. E o que vocês acham que aconteceu juntamente com isso? Surgiram vários cargos públicos que nem precisavam de seleção, até porque a máquina pública estava começando a crescer. Apenas um conheça alguém e vá lá, você era um servidor público. Antes, para você ser policial, por exemplo, bastava você ser amigo de alguém que já fosse da polícia. Ele lhe indicaria, você entrou, já era. Você conseguiria se aposentar como policial. Hoje você precisa competir com o Joãozinho, que mora lá no Rio Grande do Sul, por uma vaga de guarda municipal de alguma banda do inferno no Piauí. Porém, o problema não se resume a apenas isso. Esses mesmos políticos que eles votaram transformaram o Brasil em um capitalismo de Estado, com salários sucateados, grandes corporações e oligopólios tomando conta de todo o mercado, a concorrência simplesmente sendo destruída, você ficando inviabilizado de criar novos negócios. Por isso que o Brasil não é um país de empreendedores, e não que você fomenta uma cultura disso, se o Estado vai literalmente facilitar para os oligopólios e dificultar para você. Então, a vida ficou simplesmente insustentável. É até interessante você observar como o sonho americano é muito diferente do sonho brasileiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, o sonho sempre foi arrumar um emprego de escritório, ter uma grande corporação, ganhar bastante dinheiro, ter uma esposa aos moldes do The Jacksons, fazer filhos e ter aquele almoço de ação de graças em família no dia de ação de graças. No Brasil, o sonho foi muito diferente, na verdade. Foi sempre passar um concurso público, comprar um carro legal, uma casa fora da favela, da periferia, casar com uma mulher de periferia, nesse caso, você sair dali e levar uma mulher junto, para tentar fazer aquela mesma coisa que o mamãe falei que tentou fazer com as ucranianas quando ele veio pra lá, né? Vocês lembram do áudio dele? Ou seja, foi esse desejo de uma vida mais fácil que eles tinham que tornou os tempos atuais uma absoluta merda. Eles literalmente venderam o futuro pelo presente. Os imóveis, por exemplo, estão tão caros porque eles literalmente destruíram o mercado imobiliário com a especulação imobiliária. Ou seja, você é jovem, você é incapaz de comprar uma casa porque eles estão segurando todos os terrenos imóveis e agora com a inflação eles querem vender a um preço corrigido a partir dessa inflação que eles mesmos criaram também com esses políticos. Então, no fim, eles literalmente estão cagando na sua cabeça. Então, como eu já falei, eles venderam o futuro pelo presente. Até porque eles nem vão estar vivos mesmo. Da mesma maneira que presidentes, governadores e prefeitos, quando sabem que vão perder a próxima eleição, eles fazem literalmente a farra com o dinheiro público. Porque irão sair, e quem vai assumir essa bronca, essa conta aí, vai ser o próximo. Além de tudo isso, conforme eles foram ficando velhos, eles criaram o INSS. Por serem pais de natureza duvidosa, já era uma certeza que seus filhos não seriam os anjinhos que vão cuidar dos pais na velhice como eles esperavam. Então, para garantir que a geração mais nova sustentasse eles foram lá e tiraram o dinheiro dela à força, descontando diretamente na folha de pagamento. Afinal, precisamos sustentar os pobres velhinhos. E além de venderem o futuro dos filhos, eles estão roubando o presente dessa maneira. Mas, olha só, se eles vão receber o sustento diretamente do governo, por que raios eles precisam se preocupar em ser bons pais? Porque, pensa comigo, no passado você era criado por seus pais, né? E naturalmente eles se esforçariam ao máximo para serem bons pais, para que quando chegasse a velhice, você cuidasse deles. Mas como eles não vão fazer isso, como eles não vão precisar que você cuide deles, eles necessariamente não vão precisar ser bons pais, entendeu? E o pior nem está aí, porque os mesmos políticos que eles votaram e colocaram esse sistema para eles, também colocaram para eles mesmos aposentadorias maravilhosas. Isso sem falar na aposentadoria dos militares, né? Que mesmo após a morte deles, nós precisamos continuar pagando a aposentadoria deles para seus filhos. Ah, mas eles protegem o nosso país. Protegem de quê? A última guerra que nós participamos foi a Segunda Guerra Mundial, e a gente mandou apenas uma pequena tropa de expedicionários.
E mesmo esses expedicionários não são valorizados no Brasil. É mais fácil serem valorizados na Itália. A última vez que os militares lutaram contra a ditadura no Brasil foi na Guerra do Paraguai. A não ser que vocês considerem um golpe da República uma guerra também, né? Quando eu estava no Exército durante o serviço militar obrigatório e havia uma visita marcada de um general, o quartel simplesmente virava do avesso. A limpeza era simplesmente absurda. Eu aprendi mais lá a manusear uma vassoura do que a manusear um fuzil. Na verdade, as prefeituras no Brasil estão perdendo os garis, entendeu? Que poderiam ter garis profissionais, diretamente quentinhos do quartel. Os generais eram verdadeiros inspetores de limpeza e pintura de meio-fios. E depois iam encher o bucho no rancho, simplesmente obesos, até para andar sem dificuldades. E outro fato interessante é o seguinte, que além de, poderem se aposentar, ou de já receberem a aposentadoria, muitos boomers não saem do trabalho e para deixar o cargo para outra pessoa. É um absurdo isso. Eu tenho um primo que ele estava contando para mim, que no trabalho dele, o gerente lá, ele já é aposentado, ele empresta dinheiro, ele é um agiota no caso, ele tem várias casas de aluguel, ele tem outro emprego, parece também. E mesmo assim, ele não larga o osso da gerência lá, ele continua trabalhando. E ele não faz simplesmente nada. Todos fazem um trabalho lá e ele fica apenas sentado, observando eles para garantir que estão fazendo trabalho. Enfim, um absurdo, entendeu? É apenas uma questão de antiguidade aí, de uma hierarquia social. Algo meio que até japonês, né? Porque no Japão que tem isso. Mas no fim, essa hidra chamada Estado que eles criaram, voltou-se contra eles. Porque agora os políticos começaram a roubar também o querido INSS, logo quando eles mais precisavam, né? Já que se fossem depender dos seus filhos e netos, eles estariam todos no asilo. E sim, se você for nos asilos, todos vão estar cheios. Aqui na minha cidade, quando eu passo em frente a ele, eu vejo lá, absurdo, cheio de velhos. Por quê? Ai, coitadinho dos velhos, os filhos que não prestam, será mesmo? Eu sempre tenho minhas dúvidas quanto a isso. Ah, e um adendo aqui. Não, eu não odeio a minha avó, mas eu hoje entendo que as escolhas que ela fez no passado foram simplesmente imbecis. Tanto dela, quanto do meu avô, quanto dos meus tios, avós. Escolha de uma vida inteira. Não tem um resquício de escolha inteligente, de responsabilidade. Tanto é que eles acabaram com a vida de todos os filhos. E para que os filhos conseguissem ter algo na vida, eles precisaram trabalhar o dobro, entendeu? O dobro. E sofrer o dobro. O dobro de humilhações também. Não, eu não esfrego isso na cara dela, se é o que vocês estão pensando. Até porque não tem sentido. Nem ela vai entender, porque eu tenho a teoria de que muito do que os boomers viveram foi também influência dos pais deles, que forneceram facilidade para eles, nesse caso. Então meio que não tem como eu conseguir mudar a mente dela, porque ela já foi enraizada desde a infância com essa cultura dela e das demais pessoas que também compartilham isso. Isso tudo aqui foi um esforço lógico, nesse caso, para entender a origem desse problema que existe atualmente, e não repeti-lo, pelo menos em minha vida. Ah, então você vai voltar diferente. Não, eu não irei. Porque a minha solução, pelo menos, parece mais lógico para mim, é sair do Brasil. O destino desse país aqui já é trágico, não tem o que fazer. Natalidade lá embaixo, produtividade lá embaixo, os políticos cada vez mais descarados, o roubo cada vez maior. Pronto, antes você vê notícias de roubo de milhões, né? Agora, com o caso Vorcaro, por exemplo, são bilhões. Então tudo tá ficando escancarado, tudo tá destruído, os políticos não têm mais medo de roubar. A lei não funciona mais para criminosos, funciona apenas para você. Então é melhor sair. E o último que sair é apagar a luz. Pois quem não sabe vai perecer com esse país, né? Bem, era isso que eu tinha pra dizer hoje. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscrevam no canal, deixem seu like e suas opiniões nos comentários. Valeu!